Olá, meus queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. É, a gente está aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse e agora o capítulo 14. Ontem a gente viu o 13, eu sei que o áudio ficou um pouquinho longo e eu quero só reforçar algumas coisinhas. Mas antes da gente começar, né, aqueles lembretes diários. Compartilha esse áudio, compartilha aí no Spotify. A gente também está no Spotify, tá? Que é uma plataforma aí de streaming, né? De compartilhamento de áudio. No YouTube, compartilha esse vídeo com pessoas, seus grupos de WhatsApp. Vamos expandir o conhecimento da palavra, né? A gente tem tido a oportunidade de aprender mais do Senhor. Eu sei que aqui o que a gente tem tentado passar não é algo tão profundo, tão teológico assim, mas já é um esclarecimento, a busca que é por um esclarecimento prático da palavra de Deus, né, e um entendimento num contexto geral assim da palavra, de uma forma bem macro, né, da palavra. Então não vamos perder essa oportunidade. Te convido aí a perseverar, né, nos estudos e no conhecimento, e que Deus possa continuar abrindo sua mente, falando e ministrando ao seu coração e ao coração daqueles que estão ouvindo esse áudio, né? Fica aí o convite dos nossos estudos, segundas, quartas e quintas, na igreja, e no domingo, antes dos cultos, a escola bíblica, tá? E nos nossos cultos também, né? As quartas-feiras, né? De tarde e de noite, aos domingos aí, de manhã e de noite também. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, eu vou tentar ser bem objetivo aqui. Os assuntos, às vezes, a gente se vai se aprofundando um pouquinho, porque é muita coisa que envolve, né? O de ontem ficou um áudio um pouco maior e eu vou tentar ser direto aqui, tá bom? Capítulo 14, eu não vou ler todo, vou saltear alguns versos, você vai me acompanhando. Verso 1. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas. E eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas arpeando com suas harpas. E eles cantam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Vamos para o verso 13. E ouvi uma voz do céu me dizendo: Escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. Verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada, e outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Bom, eu queria só voltar um pouquinho no capítulo 13. Ontem a gente falou da besta, das duas bestas, uma que emerge do mar e uma que e uma que sai da terra. E eu não deu tempo, assim, ia ficar mais longo, de falar da questão do número da besta, que muito se fala, né? Tem muitas teorias sobre esse número da besta, que no final do capítulo 13 vai dizer que esse número é 666. Todo mundo tem isso já como o número de Satanás, 666 e tal. Então tem muitas teorias sobre essa questão da numeração, tem contas que se fazem, que determinados nomes na história, se a gente fizer o cálculo, vai conciliar com esse número 666, mas eu prefiro crer e entender
que esse número, na verdade, o que é o número 6? A gente olhar para a Bíblia, né? O que é o número 6? O número 6 é o número do homem. No sexto dia, Deus criou o homem, né? Então é um número que representa a humanidade, né? É o número que vem antes do 7. O 7 a gente sabe que é o número da perfeição. Quando Deus descansou, criou tudo e descansou. É o número da plenitude, do completo, o 7. E o 6 quer dizer o quê? O incompleto, que é o homem. E quando a Bíblia, sempre na Bíblia, quando ela se refere a alguma coisa por 3 vezes, quer dizer que é algo assim, é, bem, bem profundo. É aquilo de uma maneira muito forte. Então ela fala 666, quer dizer, é igual quando fala de Deus, né, e Jesus, santo, santo, santo. Né? Quer dizer que ele é santo acima de qualquer outro, acima de qualquer coisa. É santo ao máximo. Estão me entendendo? E quando fala 666, também está dizendo isso é humano, isso é incompleto ao máximo. Esse é o número da besta, é o número de Satanás. O que é isso? É a humanidade ao extremo, sabe? É aquela natureza pecaminosa, é aquela coisa terrena ao extremo. Então, nesse tempo do anticristo e dos falsos profetas, vai ser o tempo em que as pessoas vão estar, como eu disse ontem, se preocupando com as coisas terrenas mais do que em qualquer outra era. E aí a gente chega no capítulo 14. Então, a gente viu no capítulo 13, a gente vê um cenário assim que até entristece, né? De tão maligno, de tão... E aí parece que o capítulo 14 é um alento a isso, porque ele começa assim, e eu olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Ah, meu querido, isso aqui é esperança, sabe? A gente lê o capítulo 13 e fica assim, meu Deus, que angústia, né? A besta ali, ela matando os seguidores do Senhor, a igreja do Senhor perseguindo de uma maneira tão assim, as pessoas adorando aquilo, adorando o dragão, adorando o anticristo, como assim? Mas aí você começa o capítulo 14 já, e eu olhei e eis o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Ah, glória a Deus por isso. Sabe? Ele tá no controle, meu irmão. Ele tá assim, sabe? Tudo isso que a gente vê aqui acontecendo é tudo obra do Senhor. A gente pode não entender na plenitude, sabe? Porque é muita coisa. Aqui a gente está tentando compreender um pouquinho, mas a gente só vai ver quando a obra estiver plena, estiver completa. Né? Então é um alento para a gente ver que ele está no monte ali. Ele está no Monte Sião. Ele está ali de pé. Ele está só esperando. É tudo programado. Está tudo programado. Como a gente tem visto nos outros capítulos. Hein? É tudo programado por ele. Nada saiu do seu controle. Ele está esperando. É ele que deu poder à besta. Ele que deixou. Ele que permitiu. Ele que está permitindo tudo. E aí no momento certo ele virá. Né? E aí no capítulo 14, então, a gente vai ter isso, vai falar dessa perseguição. E a partir do verso 13, legal que no verso 3, que a gente leu aqui, diz que vão ter junto com o Cordeiro esses 144 mil, e esses 144 mil eles cantam uma nova canção, né? E aí você vai falar, algumas crenças, né? Dizem que só vão ser salvos 144 mil. Né? Lá no passado se acreditava nisso, mas a gente sabe que não tem cabimento, né? Essa semana, esses dias para trás, eu tinha falado que a gente é quase 7 bilhões de pessoas, né? É mais 7 bilhões, e eu vi uma notícia recentemente que a gente já está nos 8 bilhões de pessoas. Então, 144 mil é algo, assim, né? Muito pequeno para o número da humanidade, assim. Então, o que representa os 144 mil? 144 mil é mais uma simbologia. 144 mil por quê? O 12 simbolizava o povo de Israel ali, né? Os povos, as tribos, as 12 tribos. E aí, se você multiplica, a gente tem 144. E aí, 144 mil quer dizer assim, todos os povos, tá? Tá dizendo assim, de todos os povos, de línguas e nações, quer dizer, muita gente de toda parte, de todas as tribos vão estar reunidas ali, tá? E esses que estão com ele, eles cantam uma nova canção. Há eu que amo o louvor, né? Trabalho com ministério de louvor há muitos anos, trabalho com música. Eu amo esse texto, porque ele fala que existe uma nova canção para aqueles que estão diante do Cordeiro, sabe? Esses que venceram junto com o Cordeiro, há uma nova canção para eles, que só eles sabem cantar, porque só eles receberam uma revelação.
sabe? Só eles receberam a revelação do livramento. Só quem passou por angústia e foi liberto e foi livre pelo Senhor, pelo poder do Senhor, pode reconhecer isso. O louvor é um reconhecimento, né? Então, esses aqui que cantam o novo cântico é porque eles reconheceram algo que nenhum outro conseguiu reconhecer. Eles viram algo que nenhum outro conseguiu ver. E essa é a minha oração, que a gente possa ver e ter uma revelação tão plena acima de qualquer outros, né? E aí a gente pula aqui só um pouquinho, no verso 13, só para a gente ser bem rápido, vai falar então que ele vê, no verso 14, eu olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. E aqui não tem jeito da gente não trazer à memória a parábola do joio e do trigo, né? Eu sei que ele vai falar ali da vinha, e que também a gente tem parábola sobre isso, mas a gente trazer a memória sobre a questão do joio e do trigo. Qual que é a questão do joio e do trigo? O que Jesus nos fala? Fala, olha, vai crescer, os dois vão crescer, deixa crescer junto. Quando tiver maduro, vai conseguir diferenciar o que é joio e o que é trigo. Então, é isso que a gente tem visto no Apocalipse até aqui. O que acontece? A igreja do Senhor, ela prevalece e aparece como nunca, mas a maldade também cresce e aparece como nunca. Então, os dois estão crescendo. Aqui no capítulo 13 e no capítulo 14, a gente vê uma separação muito nítida de uma igreja que é verdadeira, de uma igreja que segue o Cordeiro, que anda com o Cordeiro, né? E de uma igreja, aqui no verso 4 que a gente leu, vai falar, né? Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então a gente vai ver muito nítido esses que seguem o Cordeiro fielmente e aqueles que vão seguir a besta. Aqueles que vão seguir o dragão, a besta, os falsos profetas e o diabo. Então, um momento aqui de que ficou maduro, deu para fazer distinção. E é muito importante a gente entender que não é a gente que separa joio e trigo. Né? Foi o que eu falei lá atrás. Falei, meu irmão, cuidado para a gente não julgar. Para a gente não clamar por justiça e tentando Então, julgar quem que é. Para a gente não julgar. Tá? E quem vai fazer essa distinção é o Senhor. Aqui está bem nítido, mostrando que é o Senhor, né? O Filho do Homem, tendo sobre sua cabeça uma coroa de ouro. É Jesus quem vai julgar. Ele é o juiz. Né? E a gente vai ver aqui então que ele separa, e esses que não são do Senhor, eles são pisados no lagar. Aí o capítulo vai terminar com um cenário de morte, e que no último verso, no verso 20, vai falar aí, esse lagar foi pisado até fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos. Então, assim, agora Jesus vindo com juízo extremo sobre aqueles que seguem a besta. Tá? Que seguem a besta, os falsos profetas, diabo e seus demônios. Tá? Então agora o Cristo, aquele que estava lá no Monte Sião vendo tudo, agora ele vem e desce com justiça. Vem pisando a terra e vem trazendo justiça. Tá? Ele está no Monte Sião, ele está vendo, ele está acompanhando, ele está vendo tudo, e no momento certo o Senhor agirá. Viu? Ele é o Senhor, ele vai ceifar. E a nós, como trigo, seremos colhidos pelo Senhor, né? A igreja como trigo será colhida pelo Senhor. Colhida e acolhida. Que Deus te abençoe e até amanhã.